Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de história, isso aí, ó, aula 38.1. Rapaz, está passando muito rápido. Lembrando que esse ano vocês terão Enem. Garoto, vocês passaram a vida inteira estudando e se preparando para a grande prova. Mas, primeiramente, vão ter que fazer a prova, as nossas provas. Passar no ensino médio, ficar com boas notas e aí, paralelo, já enfrentar o Enem. Também tem o ano que vem, não tem problema, tá certo? Então, desde já, sintam-se abraçados por mim, os nossos alunos campesinos, os nossos alunos da zona rural, os nossos alunos indígenas, quilombolas, enfim, toda a mediação tecnológica. E você, professor, que está aí na ponta, você que acaba sendo a nossa ponte que interliga até isso nossos alunos maravilhosos. Assim como também os nossos coordenadores de CRE, os nossos coordenadores dos cursos, enfim, as pessoas que estão ali dando todo esse apoio, todo esse auxílio para que a nossa aula chegue até vocês, tá certo? Então, olha só, continuando a mesma pegada, abre o caderno, coloque a data da aula de hoje, já colocaram? E depois coloque o título da aula, tá certo? Fez isso, ok? Partiu para o abraço, vamos lá, partiu aula. Olha aí, a nossa aula, joga no quadro, isso, República Nova no Brasil, parte 2. Recentemente, nós estivemos falando sobre a República parte 1 e hoje chegamos na aula 38.1. Olha lá, professor, o que nós iremos aprender na aula de hoje? Bom, como na última aula falávamos sobre o governo de Fernando Collor de Mello, que automaticamente foi impeachmentado e logo surgiu o governo de Itamar Franco, o Plano Real, etc. Agora, especificamente, iremos falar sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso. Esse governo, ele teve o que falar. O governo que fez o diferencial. É como eu falei na última aula. Se vocês perguntarem aos pais de vocês, aos avós de vocês, qual foi o melhor governo, ele vai dizer FHC. Por quê? Porque foi quando o brasileiro passou a ter o poder de compra. E logo, então, ele se destaca. E olha que Fernando Henrique Cardoso, a gente chama mais de FHC, né? Fernando Henrique Cardoso. Olha que Fernando Henrique Cardoso, ele era ministro das Relações Exteriores, foi convidado para ser ministro da Fazenda e a formação dele é sociólogo, professor universitário, etc, etc. Bom, o FHC, ele também continua o processo da privatização no Brasil, que foi iniciado lá atrás com quem? Com o Collor. Fechou? Bom, aluno, para você saber mais sobre essa aula, tu tem que ter algumas habilidades. Por exemplo, na aula de hoje tu tens que comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e também interpretativos sobre a situação ou fatos de natureza histórico e geográfica. Tudo isso aí acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. Ei, feito isso, tá de boa. Tu também terás que analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades. E aí é bom que nessa pegada tu vai entender, aluno, que toda essa transformação social, política e econômica vai ser dada recentemente, com o impeachment do Collor, com a chegada de FHC, o novo plano, o novo poder de compra, enfim, até chegarmos no presidente atual. Então vejamos, República Nova no Brasil com FHC, parte 2. Fernando Henrique Cardoso, quem foi esse cara? Vamos saber um pouco sobre ele? Pois é, Fernando FHC, Fernando Henrique Cardoso. Quem foi ele? Vamos lá então, vamos saber um pouco. Bacharel em Ciências Sociais pela USP, viu?
E aí ele cursou lá em 1952. Ele é especialista em sociologia. Ah? Foi professor da Faculdade de Economia entre os anos de 52 a 53. Analista de ensino da cadeira de Sociologia da Faculdade de Filosofia em 1953. Obteve o título de doutor em Ciências Sociais em 61. A sua tese falou sobre o capitalismo e a escravidão. Optando pela carreira acadêmica, especializou-se na França e tornou-se professor de ciência política na USP, onde obteve o grau de livre docente em 63. Isso aí é um pouco do currículo do Fernando Henrique Cardoso. Eu fiz questão, no momento de preparar essa aula, de saber de quem estamos falando. O Fernando Henrique Cardoso, ele tem um bom currículo. Querendo ou não, o cara é doutor. Ei, aluno, o cara é doutor. Se você for analisar, quantos doutores já entraram na presidência? Talvez esse foi o único. O único letrado. Vejam, com um golpe militar de 64, Fernando Henrique Cardoso, ele exilou-se no Chile, passando um bom tempo. Em 68, ele vai retornar ao Brasil e assumiu a cátedra de Ciências Políticas da USP. No entanto, ele vai ser aposentado aos 38 anos. Você está vendo isso, aluno? Aluno, você está vendo isso? Ele vai ser aposentado aos 38 anos. De forma compulsória, em 1965. Com base no que estava previsto o ato institucional número 5. É preciso entender o que levou à aposentadoria compulsória. Baseado no AI número 5. Entendeu? Ou não? Preste atenção. Com isso, vejam, assumiu em janeiro de 95, FHC já havia sido suplente do senador Franco Montoro, em 78, chegando a assumir a vaga no Senado Federal. Aí começa, ele sai da vida acadêmica, vem para mim. Olha só a trajetória do FHC. Se forma em ciências sociais, vai se especializar em sociologia, a tese de doutorado dele na área de o capitalismo e o escravismo. Então, isso mais na área educacional. Vai indo, e aí começa a migrar para a política. Ele sai do mundo acadêmico, ele sai do mundo educacional e agora entra na política. Acompanha comigo? Joga lá, na tela. Seguimos comigo. Isso. Aí, olha só. Ele assume em janeiro de 95. Ele vai ser suplente, ele concorre a uma eleição, mas ele fica como suplente do senador Franco Montoro. Viu? Isso em 78. Ele vai chegar a assumir a vaga no Senado Federal. Aí, assim que ele assume, após a vaga do Franco Montoro, ele vai ser reeleito senador e nomeado ministro das Relações Exteriores no governo de Itamar Franco. Então, por aí, tu começa a perceber que a carreira dele foi meteórica, passou muito rápido. Ele não foi vereador, ele não foi deputado estadual nem federal, ele foi direto para ser senador. Fica como suplente. Quando o Franco Montoro se afasta, ele assume. Aí ele se vai
se reeleger e ganha. Aí, ele, como é senador, vai assumir o cargo de ministro das Relações Exteriores durante o governo de Itamar Franco. Ocupou o Ministério da Fazenda e passou a trabalhar no Plano Real. Lançado em 93, o Plano Real desindexou, quase que não saía, a economia e reestruturou as taxas de câmbio. Viu? Então, olha só, olha a pegada dele. Foi muito rápido. Olha aí. A proposta de FHC era adequar o Brasil ao neoliberalismo. Assim, declarou que seu governo colocaria um fim à era Vargas. Mas nunca, Vargas é Vargas. Imbatível, 19 anos. Só que o modo como ele está operando, colocando para valer aí essa questão do neoliberalismo, pensando ele que poderia colocar o governo de Vargas no bolso. Ou seja, a intervenção do Estado na economia seria mínima. Seriam realizadas privatizações de empresas estatais e reduzidos os direitos trabalhistas, e reduzido os direitos trabalhistas por meio de flexibilização das legislações. Olha a pegada do FHC. Qual a intenção dele? Tá bom? Olha, né? Dentre as empresas que foram vendidas nesse período do seu governo, nós temos aqui, por exemplo, a Vale do Rio Doce, a Empresa Brasileira de Telecomunicações, a Embratel, e a Companhia de Siderúrgica Nacional, todas vendidas por valores muito aquém do estimado. Por quê, professor? Se dizia que tinha muita dívida. Então, vai ser mais ou menos assim. Vem para mim. Uma empresa estatal, gerenciada por alguém do Estado, representante do Estado, mas aí se via que havia muita burocracia, emperrava e etc. Veja, vou fazer uma comparação. A Vale do Rio Doce, por exemplo, ela foi vendida por US$ 1 bilhão. Presta atenção. A Vale do Rio Doce foi vendida, por exemplo, por US$ 1 bilhão. Com 6 meses que ela estava nas mãos dos novos donos, em 6 meses ela tinha faturado US$ 1,5 bilhão. Mas como, professor? Gestão. Você pode verificar, aluno, que uma empresa pública para uma empresa privada são totalmente diferentes. A questão da gestão. Porque tudo na pública precisa, é uma morosidade, tudo precisa, tem um trâmite a seguir. Na pública, na particular, não. A coisa funciona muito mais rápido. Porque o empresário, que é o dono, ele quer aquilo para ontem. E você tem que esperar na pública o bem querer daquilo acontecer. Tudo leva... rapaz, é muito tempo. Não tem noção. Por isso que as empresas, ao serem vendidas... A Vale do Rio Doce teve um período que era a maior empresa do mundo. Aí depois ela vai perdendo. Hoje nem se sabe qual é a posição dela no ranking mundial. E outras. E aí, ao passar para a mão dos novos donos, a coisa... E o governo que vendeu, existe cláusulas que pede, olha, tem que ser assim. Então, existem algumas determinações também. Beleza? Segue no quadro, vamos lá comigo. Aí, em 98, por exemplo, o Congresso aprovou uma lei de reeleição para os cargos de governadores, prefeitos, presidente e república. Vem para mim. É isso mesmo que vocês ouviram. O Congresso
aprovou a lei de reeleição. Não existia isso no Brasil. Mas por quê? Durante os 4 primeiros anos, o primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso foi muito bom. E ele manda esse projeto para o Congresso de reeleição, e o Congresso, claro, sendo beneficiado, observou que mudou muita coisa, o poder de compra, o real, a criação, ixi. E aí, o Congresso votou o direito de se reeleger. E até hoje está assim. Até hoje. O bom seria se não pudesse haver reeleições. Aí houve para prefeitos, governadores, para presidente. Será que 4 anos já é o suficiente? Aí o cara ficando mais tempo, aí já não rola mais. Não é isso? Continua no quadro, vamos lá. Dessa forma, Fernando Henrique Cardoso, ele conseguiu se reeleger presidente da República no primeiro turno das eleições de 1998, com um total de 53% dos votos válidos. Em segundo lugar, com 31% dos votos, ficou Luiz Inácio Lula da Silva. Lula com 31%, e Fernando Henrique Cardoso com 53%. Mas é aquilo que eu estava falando para vocês. Até aqui, no primeiro mandato, Lula perde para o Fernando Henrique. No segundo mandato, ele também perde para o Fernando Henrique. Mas porque o discurso do senhor Luiz Inácio da Silva ainda era um discurso radical. Deveria haver uma mudança. Aí é quando troca todos os marqueteiros da sua campanha, e aí é quando surge o Lula Paz e Amor. Eu vou falar sobre ele durante o governo do Lula, tá? Eu vou intensificar, eu vou trazer mais fatos, mais informações sobre o seu governo. Ok? Por enquanto, é isso. No primeiro mandato, FHC ganha contra Lula. No segundo mandato, também ganha. E aí é quando o Lula, então, melhora o seu discurso. Vejam, no segundo mandato, FHC teve a popularidade reduzida, principalmente pela ampliação do desemprego. Os movimentos sociais manifestavam-se contra a política neoliberal de FHC, que sujeitava o trabalhador à falta de emprego e os baixos salários. O que vai gerar aí uma pauperização das camadas proletarizadas do nosso país. Outro fator foi o apagão e o empréstimo do FMI. Vem para mim. Olha que interessante. Quando o Fernando Henrique Cardoso ainda era ministro do governo de Itamar Franco, foi-se criado o Plano Real. E aí, com falar tanto sobre esse Plano Real, o próprio FHC, que era ministro da Fazenda, se candidata ao cargo de presidente e acaba ganhando. E, de fato, o poder de compra aumentou do povo brasileiro. Como disse, o real passou a ser maior do que o dólar, até se equiparar, e hoje ele se distanciou. Mas o fato é, todo mundo ficou assim entusiasmado. Tanto é, senhores, que o Congresso votou a reeleição. Ficaram tão encantados com o Plano Real que teria corrigido a inflação lá atrás. Foi bom? Não. Foi ótimo. Só que é o seguinte, Fernando Henrique, então, já se tornando cara, aquela coisa toda, ei, foi bom o primeiro plano? Foi? Tu tem que ver agora o segundo. O segundo vai ser melhor do que o primeiro. E com esse discurso, que o segundo plano ia ser melhor do que o primeiro, etc., ele foi reeleito. Chegou. Segundo governo.
Não teve nada de inovação. O Plano Real 2 não apresentou nada de inovação. E aí começou a cair no descrédito o governo dele. Ok? Aí foi quando vai surgir a oportunidade do seu Luiz Inácio ganhar essa eleição. Confere comigo na tela. Vamos lá. Na sequência, aí começaram a aparecer os problemas. Eu lembro na época, os famosos apagões. Chegava no verão, as reservas dos rios, das usinas, acabavam deixando a desejar. E sem contar que o Fernando Henrique Cardoso, ele vai recorrer ao empréstimo do FMI, Fundo Monetário Internacional. Eu lembro, ele fez um empréstimo X para pagar em 4 vezes. Olha só essa história. O segundo mandato do FHC já ficou cansado. O FHC, ele fez um empréstimo com o FMI para pagar em 4 parcelas, não sei de quantos milhões ou bilhões. Ele consegue usar uma parcela. Aí é quando entra o governo do Luiz Inácio. O governo do Luiz Inácio da Silva não consegue usar as 3 parcelas. Pelo contrário, vai pagar a primeira e devolver as 3. Porque se criou uma certa estabilidade na economia. Vocês vão ver quando eu chegar lá, no governo dele. Então, o governo do Luiz Inácio da Silva não consegue usar as 3 parcelas, não porque não queria, não porque conseguiu economizar. Ainda devolveu, ainda pagou aquela que eles tinham consumido. Vejam, como foi que se deu o programa de privatizações? Vamos lá. Já falei que esse programa, ele começou lá atrás com o Collor e se intensificou com o FHC. Vendendo empresas estatais criadas há muito tempo, há décadas, com o intuito de entrar dinheiro e fazer caixa. E começar a girar, então, o nosso capital. O Brasil ingressou, de fato, na era das privatizações a partir dos anos de 1990, com destaques para o governo de FHC. Ao todo foram privatizados mais de 100 empresas, que, até 2005, geraram uma receita de 95 bilhões de dólares. Naquela época era muito dinheiro. 95 bilhões de dólares era dinheiro que não acabava mais. Vejam só, a nossa dívida externa, no primeiro mandato do Lula, eu lembro, chegava em 192 bilhões. Vocês vão ver comigo isso lá quando eu começar a falar sobre o governo do Luiz Inácio. No primeiro mandato, quando chegou no governo Lula, a dívida estava em 122. Aqui ela está em 95. 95 não. As empresas que foram vendidas geraram um valor de 95 bilhões. Quando o Lula assume, estava em 192 bilhões a nossa dívida externa. Vocês vão ver lá na frente, isso daí. As privatizações no Brasil tiveram direta relação com o Consenso de Washington, realizado em 89, que apresentava uma série de recomendações econômicas que funcionaram como instrumento de pressão internacional para a adoção do neoliberalismo, principalmente pelos países subdesenvolvidos, que era o caso do Brasil. País de terceiro mundo, como era chamado à época. Hoje é intermediário. Alianças conservadoras foram criadas. Mantemos os seguintes ministérios depois da reforma de 96.
o da Indústria e Comércio, com Francisco Dornelles, o de Assuntos Parlamentares com Luiz Carlos Santos, da Reforma Agrária com Raul Jugman, Planejamento com Antônio Candir, do Transporte com Alcide José Saldanha e o Ministério da Saúde com Carlos César Silva Albuquerque. Observe que alguns foram indicados diretamente pelos partidos, PPP, PPB, PMDB, PPS, PSDB. Ok? Lutou por privatizações da Vale do Rio Doce, o Banerj e a SEG. Houve reformas administrativas também, onde teve dificuldade no Congresso devido às divergências entre o relator, que era o Wellington Moreira Franco, e os líderes governistas. Essa aí é a Vale do Rio Doce, aqui embaixo, naquela região ali das Minas Gerais. Houve reforma previdenciária. Essa reforma chegou ao Congresso em 95, inclusive vai ter a participação da CUT e das forças sindicais e da CGT, Centro dos Grupos de Trabalhadores. Essa reforma tributária, senhores, que fizeram a meia boca, né? A reforma tributária, o projeto foi aprovado em segundo turno pela Câmara e vai sofrer modificações no Senado. Precisou retornar à Câmara. Então, por quê? Porque sempre vai ter uma mexida daqui, uma mexida dali. Tem que ver a classe que vai ser contemplada, quem vai ser prejudicado. E aí começa, então, a haver uma costura em cima disso. Não se de fato fez a reforma tributária no Brasil. Nós já temos pouquíssimas pessoas que ganham um mundo de dinheiro e muita gente que ganha quase uma miséria. É o salário mínimo que o diga. Ele é o mínimo do mínimo. Se você for tentar corrigir o salário mínimo, hoje era para ele estar na casa de uns 4 a 5 mil reais. Mas, infelizmente, essa é uma discussão que não vale a pena a gente travar aqui, não. Houve os movimentos agrários. Inicialmente teria divulgado o assentamento de 40 mil famílias em 95, e mais 60 mil em 96. Porém, o MST, Movimento Sem Terra, vai contestar os números. O INCRA teve que refazer a contagem. Como assim, professor? Teve uma situação nada animadora. Então, basicamente, foram 100 mil famílias, segundo dizia o governo, teria divulgado aí o assentamento de 40 mil. Cadê? Onde estão essas famílias? Conversa. Isso aí é para maquiar os números. Primeiro, 40 mil. Aí, no ano seguinte, 60 mil? Então, em 2 anos, 100 mil? Aí o MST, que é a principal liderança, vai contestar esse número e o INCRA, então, teve que fazer a recontagem. Refazer a contagem e não foi tudo isso, não. E foi um momento que o MST mais teve a participação assídua, né? Atualmente, eles não têm essa participação. Os movimentos agrários se intensificam em busca de terra para reforma agrária, invasões, mortes, e isso vai levar a conflitos como esse que vocês viram aí. Eldorado do Carajás. Olha, nós estamos aqui, quando se fala em 1996, dizendo que 60 mil famílias foram assentadas, que foi uma maquiagem isso. Observe que o MST foi intensivo nas ocupações. Mas essa ocupação ela é preocupante, porque isso vai gerar o conflito agrário. Olha aí. 19 integrantes do movimento do MST irão morrer em um conflito com a polícia. Aqui, ó.
em Eldorado dos Carajás, sabiam? Ó, para completar, vai haver escândalos na saúde. No mesmo ano, em 96, lá no Caruaru, em Pernambuco, 60 doentes renais que se tratavam no instituto irão morrer devido à má condição das hemodiálises. Aí eu saio de Pernambuco, vou para São Paulo. 7.500 crianças sofreram reações adversas devido à vacina contra a meningite. Pronto, aí começaram a aparecer os escândalos. Saí de Pernambuco, fui para São Paulo e agora estou no Rio de Janeiro. 99 idosos internos da clínica de Santa Genoveva morreram devido a uma bactéria típica de ambientes sujos. A mortandade de bebês chocou o país. 30 morreram no Hospital Universitário Materno Infantil em São Luís, no Maranhão. 11 no Hospital Antônio Pedro, não, isso aqui tudo no Rio, São Luís, no Rio de Janeiro. Hospital Antônio Pedro, em Niterói. 33 no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré, em Boa Vista. E 51 na Maternidade Assis Saltebridge, em Fortaleza. Pronto, começaram os escândalos. Área financeira. Houve a liberação do capital privado para as telecomunicações, sendo o monopólio da Telebrás quebrado. Olha que bacana, pela lei que autorizava a participação de empresas privadas e estrangeiras no ramo da telefonia. Aí começaram a aparecer as concorrentes. Claro, TIM, Oi, o que mais? Claro, TIM, Oi. Brasil Telecom, Claro, TIM, Oi. Claro, TIM, Oi. Oi, TIM, Claro. Olha, Oi, TIM, Claro. E assim vai. Quebra-se o monopólio da empresa. Abre-se concorrência e novas irão chegar aqui para a telefonia celular. Bancos entraram em crise, isso é fato, como o Banco Econômico Unibanco, o Bovespa, Banerj, Beron, e outros. Olha aí, o Paraná se tornou o terceiro polo industrial automobilístico, né, do país. Isso depois de São Paulo e de Minas Gerais. Na maioria das viagens diplomáticas, o objetivo era, de fato, fazer a divulgação do novo Brasil. Segundo ele, com a economia estabilizada e com a inflação controlada. E aí os pátios industriais começam a ganhar essa proporção. Aí as indústrias estão de vento em polpa, né? Porque estão produzindo mesmo. Está tendo vários incentivos. Inclusive, carros importados estão chegando. O mercado está aberto, globalização, enfim. Fernando Henrique, ele conseguiu uma das maiores vitórias políticas do seu governo. Aprovar a lei que permitir a reeleição para os cargos de executivos. Essa lei beneficiou o próprio presidente. E esse cara que está do lado dele, você sabe quem é? Sabe quem é? Marcos Maciel. Marcos Maciel, o vice-presidente, que também já morreu. Era um cara totalmente descentralizado. Tranquilo. Nossa, Marcos Maciel, acho que ele tomava chá de cajuru, né? Fica bem calmo. Muito suco de maracujá. Uma pessoa muito assim, tranquila, rapaz. Não é aquele político raivoso, estressado. Não, pelo contrário, tranquilo. Tudo com ele era mais tranquilidade.
Empresas federais foram privatizadas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Aí eu trouxe para vocês a seleção. As empresas Excelsa, a Malha Oeste, Light, Malha Centro-Oeste, Malha Sudeste, Tereza Cristina, Malha Sul, Malha Nordeste e a Vale do Rio Doce. Ó, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro, assim vai. Mais ferrovia, mineração, ferrovia, e distribuição de energia elétrica. Por quanto foi vendido aí o valor? Ó, 400 bilhões de reais, 60, e assim vai indo. Cada valor. E a data que aconteceram as privatizações. Eu trouxe esse quadro para vocês entenderem que, de fato, o Fernando Henrique Cardoso é ele que dá o upper nesse processo. O segundo mandato de FHC, de 98 a 2002, a continuação do programa de privatizações, que, segundo o FHC, era necessário para reduzir os déficits públicos. Parecia ter provocado o efeito contrário. Em 94 e 99, o período de inúmeras privatizações, a dívida interna pública saltou de 108 para 328 bilhões de reais, representando no final do primeiro mandato 39% do PIB brasileiro. Nossa! Além das severas críticas feitas ao programa de privatizações, o segundo mandato de FHC apresentou outros problemas. Quais, professor? Crescente dívida externa, viu? Aumento da desigualdade social. Inúmeras greves organizadas pela CUT e Força Sindical. Crise do apagão. E apesar da crise do apagão ter ocorrido em 2001, ainda convivemos com o risco de faltar energia. Não é à toa que foi criado aqui em Santo Antônio, no Rio Madeira, no estado de Rondônia, 2 outras usinas, que acabam sendo levadas para outros estados. E Rondônia paga uma energia caríssima, tendo 3 usinas, 3, né? Ainda tem um projeto de mais uma outra em Guajará-Mirim. E vamos para a 4ª usina. Então, assim, no resumo de toda a ópera, o que se deu para perceber é que o governo de FHC, o primeiro mandato, foi, de fato, tranquilo. Mas aí, houve um desenrolar, um descaminhar, problemas aconteceram, e aí, senhores, é partir para o abraço, tá bom? Vem para mim, nesse caso, quando o FHC ele sai, ele passa 2 mandatos, 8 anos governando. Aí, quando ele sai, quem vai ser candidato é o Lula e o Serra. Aí o Lula consegue ganhar do Serra. Aí, como foi beneficiado pela lei criada pelo FHC, da reeleição, aí o Lula também passa a ser reeleito, tá bom? Mas isso vocês irão ver só nas próximas aulas, porque e acabou, acredita? Acabou, aluno. Relaxa, porque na semana que vem, nós temos aí novamente as aulas de história, porque por hoje acabou. Então, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.